Como reconhecer a presença de Deus mesmo quando tudo parece sem sentido? E se tudo aquilo que você está vivendo agora, essa confusão que não se explica, esse vazio que ninguém consegue preencher, essa sensação constante de que nada faz sentido, não for um sinal de que Deus se afastou, mas exatamente o lugar onde Ele está mais presente do que nunca? Eu sei que você já tentou entender, já tentou organizar os pensamentos, encontrar lógica, buscar uma resposta clara para tudo isso que está acontecendo dentro de você. E mesmo assim, quanto mais você pensa, mais perdido se sente. Eu sei que você já orou, já falou com Deus em silêncio, no seu quarto, talvez até chorando, esperando pelo menos um sinal, qualquer coisa que mostrasse que Ele está ouvindo. Mas o que veio depois foi apenas silêncio. E esse silêncio machuca. Porque não é só a ausência de resposta, é a sensação de estar sozinho no momento em que você mais precisava de direção. E então começam as perguntas que ninguém gosta de admitir. Deus ainda está aqui? Ele está me ouvindo? Ou simplesmente escolheu não responder? Porque quando tudo está bem, quando a vida flui, quando as coisas dão certo, é fácil dizer que Deus está presente. É fácil sentir, é fácil acreditar. Mas quando tudo trava, quando os planos desmoronam, quando você olha para a própria vida e não entende mais o que está acontecendo, a presença de Deus parece desaparecer. E talvez o ponto mais difícil não seja a dor nem a espera, mas a dúvida que nasce no meio disso tudo. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você está enxergando esse momento. E se o problema não for o silêncio de Deus, mas a maneira como você aprendeu a reconhecer a voz dele, e se Deus nunca tivesse parado de agir, e você apenas estivesse procurando por ele no lugar errado? A verdade é que existem momentos em que Deus não se manifesta no óbvio. Ele não responde como você espera. Ele não se encaixa nas suas expectativas. E é exatamente nesses momentos que a fé é testada de verdade. Porque é fácil confiar quando você entende. Difícil é confiar quando tudo parece confuso. Mas existe algo acontecendo por trás desse silêncio. Existe um movimento invisível, um trabalhar silencioso, um processo que não se revela de imediato. E hoje você vai começar a enxergar isso, porque Deus nunca saiu do seu lado. Nunca. A questão não é onde Ele está. A questão é, você está pronto para perceber? Quando o silêncio de Deus parece mais alto que qualquer resposta. Existe um tipo de silêncio que não é apenas a ausência de palavras. É um silêncio que invade, que ocupa espaço, que pesa dentro do peito. Um silêncio que não fica ao redor, mas acontece dentro de você. É aquele momento em que você ora com sinceridade, abre o coração, fala tudo o que está sentindo e depois espera. Espera por uma resposta, por uma direção, por um sinal mínimo de que foi ouvido. Mas nada acontece. E quanto mais o tempo passa, mais esse silêncio começa a ganhar um significado que não deveria ter. Ele deixa de ser apenas silêncio e começa a aparecer rejeição, começa a aparecer distância, começa a aparecer ausência. Você começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo, se Ele se importa, se de alguma forma você fez algo que interrompeu essa conexão. E sem perceber, o silêncio começa a ser interpretado como abandono. Mas aqui está algo que muda tudo. O silêncio de Deus nunca foi ausência, foi sempre profundidade. Porque nós fomos ensinados a reconhecer Deus apenas quando Ele responde rápido, quando Ele fala de forma clara, quando Ele age de maneira visível. Mas Deus não se limita a isso. Existem momentos em que Ele escolhe não responder da forma que você espera, porque está trabalhando em um nível que você ainda não consegue ver. O silêncio não significa que nada está acontecendo. Significa que algo está acontecendo fora do seu campo de percepção.
E isso é difícil de aceitar. Porque a nossa mente quer controle, quer explicação, quer entender cada detalhe. Mas Deus não constrói fé através de explicações completas. Ele constrói através de confiança. Existe um tipo de relacionamento com Deus que não depende de respostas imediatas. Um relacionamento que continua firme, mesmo quando não há sinais, mesmo quando não há confirmação, mesmo quando tudo parece parado. E é nesse nível que muita gente desiste. Não porque Deus se afastou, mas porque não conseguiu lidar com o silêncio. Mas o silêncio tem um propósito. Ele remove a dependência de respostas rápidas. Ele quebra a necessidade de controle. Ele te convida a confiar em algo que você não pode ver. E enquanto você acha que Deus está em silêncio, Ele está moldando algo dentro de você que nenhuma resposta rápida seria capaz de produzir. Ele está fortalecendo sua fé. Ele está alinhando seu coração. Ele está preparando você para algo que ainda não faria sentido se fosse revelado agora. O silêncio não é vazio. É um ambiente de transformação. E talvez, exatamente agora, no ponto em que você mais questiona, no momento em que tudo parece sem resposta, seja o momento em que Deus está mais envolvido do que nunca, porque Ele nunca parou de agir. Ele só escolheu não explicar ainda. A crise de sentido, quando nem a fé parece fazer sentido. Existe um momento na caminhada em que não é só a vida que deixa de fazer sentido. É a própria fé que começa a parecer confusa. Você continua acreditando, ou pelo menos tenta. Continua orando, mesmo que sem vontade. Continua buscando, mesmo sem entender o porquê. Mas lá no fundo algo mudou. Antes, a fé trazia segurança. Hoje, ela parece cheia de perguntas. Antes, confiar era natural. Agora, parece um esforço constante. E isso assusta, porque ninguém te preparou para esse tipo de fase. Ninguém falou que chegaria um momento em que você não saberia mais como sentir Deus, nem como interpretar o que está acontecendo. E então surge um pensamento silencioso, quase proibido. E se nada disso fizer sentido mesmo? Mas deixa eu te dizer algo que pode aliviar o peso que você está carregando agora. Essa crise não é o fim da sua fé, é a evolução dela, porque existe uma diferença entre uma fé construída em certezas e uma fé construída em profundidade. No começo, a fé se apoia no que é visível, no que é sentido, no que pode ser explicado. Mas chega um momento em que Deus permite que essas bases sejam abaladas. Não para destruir sua fé, mas para reconstruí-la em algo mais verdadeiro. Porque uma fé que só funciona quando tudo faz sentido, não sustenta você quando a vida perde o sentido. E é exatamente por isso que essa crise acontece. Deus não está te afastando. Ele está te levando para um nível onde você não depende mais de entender tudo para continuar confiando. E esse processo é desconfortável, porque ele tira o chão que você conhecia. Ele remove as respostas fáceis. Ele quebra a ilusão de controle. Mas, ao mesmo tempo, ele abre espaço para algo muito mais forte nascer dentro de você. Uma fé que não depende de emoção. Uma fé que não precisa de confirmação constante. Uma fé que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E talvez o mais importante de tudo isso seja entender que questionar não é o oposto de crer. Muitas vezes, questionar é o caminho para uma fé mais madura. Porque quando você para de aceitar respostas prontas e começa a buscar de verdade, você sai de uma fé superficial e entra em um relacionamento real. E é exatamente nesse ponto onde você acha que está se perdendo, que você começa pela primeira vez a se encontrar de verdade com Deus. Mesmo que ainda não pareça. O erro invisível. Esperar Deus apenas em formas previsíveis. Existe um erro silencioso que quase ninguém percebe.
mas que afasta muitas pessoas da capacidade de reconhecer a presença de Deus nos momentos mais importantes. Não é falta de fé, não é falta de busca, é expectativa. Você aprendeu ao longo do tempo a associar Deus a determinados padrões. Uma resposta clara, uma sensação forte, um sinal evidente, uma mudança rápida. E sem perceber, começou a acreditar que Deus só está presente quando Ele se manifesta dentro desses formatos. Se não há resposta imediata, parece que Ele não ouviu. Se não há emoção, parece que Ele não está ali. Se não há milagre visível, parece que nada está acontecendo. Mas Deus nunca se limitou às formas que você aprendeu a reconhecer. E é exatamente aí que está o problema. Porque enquanto você espera Deus agir do jeito que você entende, Ele pode estar agindo de formas que você ainda não aprendeu a perceber. E isso cria um tipo de cegueira espiritual. Não porque Deus não esteja presente, mas porque sua expectativa filtra tudo aquilo que não se encaixa no que você considera como Deus agindo. Você olha para a sua vida e vê portas fechadas, planos interrompidos, caminhos incertos, e interpreta tudo isso como ausência. Mas e se essas mesmas coisas forem exatamente a forma como Deus está conduzindo você? Nem tudo que parece negativo é afastamento. Nem tudo que não faz sentido é erro. Às vezes, Deus não abre portas, Ele fecha. Às vezes, Ele não acelera, Ele desacelera. Às vezes, Ele não responde, Ele permanece em silêncio. E não porque está distante, mas porque está te levando por um caminho que não poderia ser compreendido antes de ser vivido. O problema é que você foi ensinado a procurar Deus apenas no extraordinário, mas Deus também se revela no comum, no detalhe, no processo, no que parece simples demais para ser divino. E enquanto você espera algo grandioso para acreditar que Ele está presente, você pode estar ignorando pequenas evidências diárias de que Ele nunca saiu do controle. Talvez Deus esteja na conversa que você quase não valorizou, na pausa que te irritou, no caminho que deu errado, na resposta que não veio. Porque a presença de Deus não está limitada ao que você sente, nem ao que você entende. Ela está também naquilo que você ainda não sabe interpretar. E até que você aprenda a reconhecer Deus além das formas previsíveis, sempre vai parecer que Ele está ausente, quando na verdade Ele está apenas agindo de um jeito que você ainda não percebeu. Deus além da lógica, quando Ele age fora daquilo que você entende. Existe um ponto na caminhada em que tentar entender Deus com lógica humana começa a se tornar insuficiente. Você analisa, tenta encaixar as situações, busca explicações coerentes para o que está vivendo, mas nada se organiza, nada parece seguir um padrão claro. E quanto mais você tenta entender, mais distante parece ficar de uma resposta. E isso gera frustração, porque a mente precisa de sentido para se sentir segura. Ela quer causa, efeito, explicação. Ela quer saber por que isso está acontecendo e para onde tudo isso está levando. Mas Deus não se move dentro dos limites da lógica humana. E isso não significa confusão. Significa que Ele está operando em um nível que não pode ser totalmente traduzido pela razão. O problema é que, sem perceber, você começou a condicionar sua fé à sua compreensão. Se faz sentido, você aceita. Se não faz, você questiona. Mas a fé verdadeira não nasce daquilo que você entende completamente. Ela começa exatamente onde a lógica termina. Existem decisões de Deus que não vão parecer corretas no momento. Existem caminhos que não vão parecer bons enquanto estão sendo vividos. Existem processos que não vão fazer sentido enquanto estão acontecendo. E isso não significa que estão errados. Significa apenas que você está dentro de algo que ainda não foi revelado por completo. A Bíblia mostra isso de forma clara, quando diz em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9,
que os pensamentos de Deus não são como os nossos, e os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma realidade que confronta a necessidade humana de entender tudo, porque no fundo você quer confiar, mas quer entender antes. Quer se entregar, mas quer garantias. Quer seguir, mas quer ver o caminho completo. E Deus não oferece isso. Ele oferece direção, não explicação completa. Ele oferece presença, não controle total. Ele oferece um caminho que só se revela à medida que você caminha. E é por isso que muitas vezes parece que nada faz sentido, porque você está tentando interpretar algo espiritual com ferramentas limitadas. Mas e se, ao invés de tentar entender tudo, você começasse a confiar mesmo sem entender? E se você aceitasse que existem coisas que só farão sentido depois e não agora? Porque existem respostas que não vêm antes do processo. Elas nascem depois dele. E enquanto você insiste em compreender cada detalhe, pode estar perdendo a oportunidade de viver aquilo que Deus já começou a fazer. Deus não está confuso. O cenário pode estar. E talvez, exatamente nesse ponto onde a lógica falha, onde as respostas não chegam, onde tudo parece desconectado, seja o ponto onde Deus está conduzindo você de forma mais profunda. Não para que você entenda tudo, mas para que você aprenda a confiar além do que consegue explicar. A presença que não se sente, mas sustenta. Existe uma ideia que foi construída dentro de você ao longo do tempo, quase sem perceber. A ideia de que sentir Deus é a prova de que Ele está presente. Quando você sente paz, você acredita que Ele está ali. Quando você sente conforto, você tem certeza. Quando algo toca seu coração, você reconhece. Mas o que acontece quando você não sente nada? Quando você ora e não há emoção? Quando você tenta se conectar e tudo parece seco? Quando você busca e não encontra aquela sensação que antes confirmava tudo? É nesse momento que muitos começam a duvidar. Não porque deixaram de acreditar, mas porque deixaram de sentir. E sem perceber, começaram a associar a presença de Deus à emoção. Mas Deus não depende do que você sente para estar presente. Existe uma diferença profunda entre sentir Deus e ser sustentado por Ele. Sentir é momentâneo, sustentar é constante, e talvez você não esteja sentindo, mas está sendo sustentado, porque mesmo sem perceber, você continua de pé, continua seguindo, continua respirando, mesmo com o peso que carrega. E isso não vem de você. Isso vem de uma presença que não precisa ser sentida para ser real. A Bíblia mostra isso quando diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não se trata do que você sente. Se trata do que permanece, mesmo quando você não sente nada. E aqui está algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. A ausência de emoção não é a ausência de Deus. Às vezes, Deus remove a sensação para fortalecer a convicção, porque enquanto você depende do que sente, sua fé oscila. Mas quando você aprende a confiar sem sentir, sua fé se torna firme. E esse é um nível mais profundo de relacionamento. Um nível onde você não precisa de confirmação emocional constante para saber que Ele está ali. Um nível onde você continua, mesmo sem sentir. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Você acha que perdeu a conexão, mas na verdade está sendo levado para um nível onde não depende mais daquilo que antes sustentava sua fé. Deus não foi embora. Ele só está te ensinando a reconhecê-lo de uma forma mais profunda, mesmo quando não há sensação, mesmo quando não há emoção, mesmo quando tudo parece vazio, porque a presença dele não se prova pelo que você sente, se revela pelo fato de que, mesmo assim,
você ainda está sendo sustentado. O desconforto como linguagem espiritual. Existe algo que você foi ensinado a evitar a todo custo: o desconforto. Você aprendeu que sentir dor significa que algo está errado, que se algo incomoda, precisa ser resolvido rápido, que tudo o que traz peso, tensão ou inquietação deve ser eliminado o quanto antes. Mas e se, em alguns momentos, o desconforto não for um problema e sim uma mensagem? Porque Deus nem sempre fala através do que é leve. Às vezes, Ele se comunica exatamente através do que te incomoda. Aquela inquietação que você não consegue explicar. Aquela sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber o quê. Aquela pressão interna que parece não ter motivo claro. Você tenta ignorar, tenta distrair, tenta voltar ao que era antes, mas não consegue. E isso não é por acaso, porque o desconforto, muitas vezes, é o início de um movimento. É quando Deus começa a mexer em áreas que estavam estagnadas. É quando Ele rompe estruturas internas que já não sustentam mais o que você está se tornando. E isso não é confortável. Crescer nunca foi. A Bíblia mostra esse princípio quando diz em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. O processo começa na pressão, não na tranquilidade, mas o erro está em interpretar esse desconforto como sinal de que algo deu errado, quando na verdade pode ser exatamente o contrário. Pode ser Deus te tirando de um lugar onde você já não poderia permanecer. Pode ser Ele te chamando para um nível que exige mais de você. Pode ser o início de uma transformação que não caberia na versão antiga que você estava vivendo. E por isso incomoda, porque o desconforto revela o que precisa mudar. Ele expõe o que já não faz sentido. Ele quebra a ilusão de estabilidade. E você tenta resistir. Mas quanto mais resiste, mais intenso ele se torna. Porque não é algo externo que você pode controlar. É um movimento interno que Deus começou. E talvez o que você está sentindo agora não seja confusão, seja direção. Talvez não seja ansiedade, seja transição. Talvez não seja perda de sentido, seja o fim de um ciclo que já cumpriu o seu propósito. Deus não está te machucando, Ele está te movendo. E o desconforto é a linguagem que Ele usa quando você não ouviria de outra forma. Porque algumas mudanças não começam com clareza, começam com incômodo. E talvez exatamente esse incômodo que você está tentando evitar seja o primeiro sinal de que Deus está trabalhando profundamente dentro de você. Quando tudo trava, o propósito escondido nas pausas da vida. Existem momentos em que não é só difícil, é como se tudo simplesmente parasse, nada avança, nada flui. Aquilo que antes parecia estar caminhando de repente trava, desacelera, perde ritmo. E você fica ali tentando entender o que aconteceu, procurando onde errou, tentando forçar alguma saída. Mas quanto mais você tenta acelerar, mais percebe que não depende só de você. E isso frustra, porque você foi ensinado que progresso é sinal de que tudo está certo, que movimento significa crescimento, que avançar é a prova de que Deus está abrindo o caminho. Mas e quando nada anda? E quando você faz tudo o que sabe e mesmo assim não sai do lugar? A primeira interpretação quase sempre é negativa, parece atraso, parece perda de tempo. Parece que Deus simplesmente não está agindo, mas existe algo que quase ninguém percebe. Nem todo avanço acontece em movimento. Existem fases em que Deus não está te levando para frente, está te aprofundando, e isso exige pausa. A pausa não é ausência de propósito, é preparação silenciosa. Porque existem coisas que não podem ser construídas enquanto você está correndo. Existem ajustes internos que só acontecem quando você é forçado a parar. Sua mente desacelera, suas distrações diminuem,
Aquilo que você evitava começa a aparecer. E, de repente, você se encontra com partes de você que estavam sendo ignoradas. E isso também incomoda, porque parar revela inseguranças, revela dependências, revela motivações que você nunca questionou. Mas é exatamente nesse lugar que Deus trabalha com mais profundidade. Enquanto você pensa que está perdendo tempo, Deus está organizando coisas que você ainda não consegue ver. Ele está alinhando circunstâncias, está preparando pessoas, está ajustando detalhes que, se fossem acelerados, não se sustentariam. A Bíblia mostra esse princípio quando diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Isso inclui o tempo de parar. O problema é que você tenta viver todos os tempos como se fossem iguais. Quer colher no tempo de plantar, quer avançar no tempo de esperar, quer entender no tempo de confiar. Mas Deus não trabalha na sua pressa, Ele trabalha na precisão. E a pausa faz parte disso. Talvez esse momento em que tudo parece travado não seja um bloqueio, seja um alinhamento. Talvez Deus não esteja impedindo você de avançar, esteja impedindo você de ir rápido demais para algo que ainda não está pronto. Porque nem todo atraso é perda, às vezes é proteção. E enquanto você se desespera tentando sair desse lugar, Deus está usando exatamente essa pausa para te preparar para algo que não poderia acontecer antes do tempo certo. Nada está parado de verdade. Só não está visível ainda a desconstrução silenciosa, quando Deus remove antes de entregar. Existe uma fase na vida em que Deus não começa dando, Ele começa tirando, e isso confunde. Porque você esperava crescimento, mas encontra perda. Esperava respostas, mas encontra rupturas. Esperava construção, mas começa a haver coisas desmoronando ao seu redor. Relacionamentos mudam, planos deixam de fazer sentido. Caminhos que pareciam certos simplesmente se fecham. E a sensação é clara: algo está dando errado. Mas e se não estiver? E se Deus não estivesse destruindo, mas desconstruindo? Porque antes de entregar algo novo, Ele precisa remover aquilo que já não sustenta o que está por vir. E esse processo raramente é confortável. Você se apega ao que conhece, ao que já construiu, ao que te dava segurança, e quando isso começa a ser removido, parece perda. Mas nem toda perda é ausência de propósito. Às vezes, é liberação. Deus não remove por acaso. Ele remove com intenção. Ele tira o que limita, o que prende, o que impede você de avançar para um nível que exige mais espaço, mais maturidade, mais profundidade. E o problema é que, enquanto você vê o que está sendo tirado, ainda não consegue ver o que está sendo preparado. E é exatamente aí que nasce a dor, porque você interpreta o processo pela ausência do que perdeu, e não pela promessa do que ainda não chegou. Mas Deus nunca trabalha apenas com o que é visível. Enquanto algo sai da sua vida, algo novo começa a ser formado. Enquanto uma porta se fecha, um caminho começa a ser alinhado. Enquanto você sente o vazio, Deus está criando espaço. E espaço é necessário, porque aquilo que Ele quer entregar não caberia no cenário antigo. A Bíblia revela esse padrão quando mostra que antes de levar o povo à terra prometida, Deus os tirou do Egito. Antes da promessa, veio a saída. Antes da conquista, veio a ruptura. E a saída nunca foi confortável, mas era necessária. Porque você não pode viver algo novo carregando estruturas antigas. E talvez o que você está vivendo agora seja exatamente isso. Não um fim, mas uma remoção estratégica. Deus não está tirando porque quer te machucar. Está tirando porque sabe exatamente o que precisa sair para que o que está vindo tenha espaço para permanecer. E enquanto você tenta segurar o que está indo, Deus já está preparando aquilo que você ainda nem imagina.
Nada está sendo perdido sem propósito. Está sendo reposicionado. Aprender a reconhecer Deus sem depender de sinais óbvios. Existe um ponto na caminhada em que continuar esperando sinais claros começa a te limitar. Você quer algo visível, algo inquestionável. Um sinal direto, uma resposta evidente, algo que elimine qualquer dúvida. E enquanto isso não acontece, você permanece esperando, como se a ausência desses sinais significasse que Deus ainda não falou. Mas e se Ele já tiver falado, só não da forma que você esperava? Porque nem sempre Deus se manifesta no extraordinário. Às vezes, Ele escolhe o simples, o discreto, o quase imperceptível. E isso exige algo que muita gente ainda não desenvolveu: discernimento. Discernir não é ver com os olhos, é perceber além do óbvio, é entender que Deus pode estar presente em uma decisão que você quase ignorou, em um caminho que parecia comum, em um detalhe que não chamou sua atenção na hora. Mas como você foi condicionado a procurar o extraordinário, acaba desprezando o que parece simples demais para ser divino. E assim, passa por momentos onde Deus estava claramente conduzindo, mas você não reconheceu. A Bíblia mostra isso quando Elias espera Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas ele se revela em um sussurro suave, como está em 1º livro de Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Deus não deixou de se manifestar. Ele só não apareceu da forma esperada. E talvez esse seja o ponto mais importante que você precisa entender agora. Se você só reconhece Deus quando tudo é claro, evidente e extraordinário, você vai perder a maior parte daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Porque Deus não precisa provar que está presente. Ele apenas está. E cabe a você desenvolver sensibilidade para perceber. Isso muda tudo. Porque ao invés de esperar grandes sinais, você começa a observar pequenos movimentos. Ao invés de buscar respostas grandiosas, você começa a perceber direções sutis. E aos poucos, algo começa a acontecer dentro de você. Você para de viver esperando confirmação e começa a viver com consciência. Consciência de que Deus não está distante. Consciência de que Ele está conduzindo, mesmo quando não é óbvio. Consciência de que a presença dele não precisa ser escancarada para ser real. E nesse momento, algo muda na sua forma de viver a fé. Você deixa de depender do visível e começa a caminhar guiado pelo discernimento. E é exatamente aí que você começa de verdade a reconhecer Deus, mesmo quando tudo parece sem sentido. A fé que nasce no escuro, confiar sem entender. Existe um tipo de fé que só nasce quando todas as outras já falharam. Não é a fé que se apoia em respostas. Não é a fé que cresce em momentos bons. Não é aquela que se fortalece quando tudo está claro. É a fé que surge quando não há explicação, quando não há sinal, quando não há nada que sustente você, além da decisão de continuar confiando. E esse é um dos pontos mais difíceis da caminhada, porque confiar quando tudo faz sentido é natural. Mas confiar quando tudo parece confuso exige uma escolha. Uma escolha que vai contra o medo, contra a lógica, contra a necessidade de controle. É nesse lugar que muitos param, porque a ausência de respostas cria insegurança. A falta de direção visível gera ansiedade. E o silêncio prolongado começa a parecer um risco. Mas existe algo que precisa ser entendido. Deus nunca pediu que você entendesse tudo para confiar. Ele nunca exigiu clareza total para que você continuasse. Ele sempre buscou algo mais profundo. Confiança mesmo sem garantias. A Bíblia revela isso quando fala de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Não havia mapa, não havia explicação completa, havia apenas uma direção.
e a decisão de seguir. E é exatamente esse tipo de fé que nasce no escuro, quando você não vê o caminho completo, mas ainda assim dá o próximo passo. Quando você não entende o que está acontecendo, mas decide não voltar atrás. Quando você sente medo, mas escolhe confiar mesmo assim. Essa fé não é frágil, ela é construída no lugar mais sólido possível, porque não depende do que muda, depende de quem Deus é. E talvez o momento que você está vivendo agora esteja te levando exatamente para esse nível. Um nível onde você não precisa mais de respostas imediatas. Um nível onde sua fé não se baseia no que você sente ou entende. Um nível onde você continua, mesmo sem saber como tudo vai se resolver. E isso não é perda, é amadurecimento. Porque a fé que nasce no escuro é a mesma que permanece quando a luz ainda não chegou. E enquanto você acha que está perdido, talvez esteja sendo conduzido para um lugar onde sua confiança não depende mais de nada externo, apenas de Deus. O que hoje não faz sentido pode ser onde Deus mais está presente. Existe algo que só se revela com o tempo, mas que você precisa começar a considerar agora. Nem tudo o que parece sem sentido está fora do controle. Na verdade, muitas vezes, aquilo que você não entende é exatamente onde Deus está trabalhando com mais profundidade. Porque quando tudo faz sentido, você se apoia na lógica. Quando tudo está claro, você se apoia na visão. Mas quando nada faz sentido, você é convidado a se apoiar apenas nele. E é nesse lugar que algo diferente acontece. Você para de depender das circunstâncias para acreditar. Para de esperar que tudo se organize para confiar. Para de condicionar sua fé ao que está vendo. E começa a perceber que Deus nunca precisou que você entendesse para estar presente. Ele sempre esteve, mesmo nos dias em que você duvidou. Mesmo nos momentos em que você pensou em desistir, mesmo quando o silêncio parecia a resposta. Porque Deus não se afasta quando você não entende. Ele se aproxima de uma forma que você ainda não reconhece. E talvez o maior erro tenha sido interpretar a falta de sentido como ausência, quando na verdade era profundidade. Porque Deus não trabalha apenas para resolver situações, Ele trabalha para transformar você dentro delas. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser apenas o que está acontecendo ao seu redor e passa a ser o que está sendo construído dentro de você. A força que você não sabia que tinha, a fé que não dependia de respostas, a maturidade que só nasce em processos difíceis. Nada disso seria formado em momentos fáceis. E por isso, aquilo que hoje parece confuso pode ser exatamente o ponto mais estratégico da sua história. Você ainda não consegue ver o todo, ainda não entende as conexões, ainda não percebe o propósito completo. Mas isso não significa que ele não exista. Significa apenas que ainda não foi revelado, e quando for, tudo aquilo que hoje parece sem sentido vai se encaixar de uma forma que você nunca imaginou. Você vai olhar para trás e perceber que Deus estava presente em cada detalhe. Nos silêncios, nas pausas, nas perdas, nos caminhos que não deram certo, em tudo. E nesse dia, você vai entender algo que hoje parece impossível de aceitar. Deus nunca esteve ausente. Você só estava aprendendo a reconhecê-lo de uma forma mais profunda. E talvez, exatamente agora, enquanto você ainda não entende, seja o momento em que ele está mais perto do que nunca.